O Ministério da Saúde, conforme a gente já falou no programa de hoje, decidiu suspender o contrato que previa a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, vacina contra a Covid-19, contrato que tinha com a Precisa Medicamentos. Essa decisão se dá no momento em que indícios de irregularidades no contrato têm sido o novo alvo da CPI da Covid no Senado. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o advogado especialista em Direito Penal e Constitucional, Acácio Miranda, aqui conosco no Issa Bahia. Tudo bom, Acácio? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. É um grande prazer falar com vocês, meus amigos, e com todos os nossos queridos e queridas ouvintes. Prazer todo nosso, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Acácio, quais as possíveis consequências penais para o governo Bolsonaro, uma vez comprovadas essas supostas irregularidades no contrato de compra da Covaxin, com indícios de corrupção, mesmo tendo sido agora suspenso, não é, pelo governo, depois que as denúncias vieram a público? É importante nós lembrarmos, em primeiro lugar, que a responsabilidade penal é uma responsabilidade individual. Ou seja, como regra, nós responsabilizamos as pessoas físicas sem que haja a possibilidade de nós responsabilizarmos uma pessoa jurídica ou um governo. Ou seja, é necessário nós fragmentarmos a responsabilidade de cada pessoa. Quando nós falamos sobre a responsabilidade do governo, é quase automático que vem à nossa cabeça a responsabilidade do presidente da República. E diante do contexto que nos é colocado, aparentemente, é possível nós imputarmos ao presidente da República o cometimento do crime que nós chamamos prevaricação. O que é a prevaricação? Deixar o funcionário público de cumprir o seu dever de ofício para satisfazer um interesse pessoal. Que é o que se desenha, não é? Nesse caso da Covaxin, uma vez que é atribuído ao presidente Jair Bolsonaro esse fato, né? Ou seja, ele teria o conhecimento de uma suposta irregularidade no contrato, mas não tomou a providência ou a atitude desejada ou necessária naquele momento? Exatamente. Ele não participou das negociações, e justiça seja feita, não há até o presente momento ninguém que diga que ele participou dessa negociação, mas há quem diga que ele teve informações que davam conta dessas negociações e, ao invés de mandar investigar essa conduta, ele fingiu que nada acontecera, uma vez que o principal investigado é o líder de governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. A fim de não comprometer supostamente a sua base aliada, ele determinou ou deixou de determinar essa investigação. Mas é importante também que todos entendam, por ser ele presidente da República e por estar à frente do governo federal nesse momento, a Constituição Federal diz que, para que ele seja responsabilizado criminalmente, é necessária uma autorização do Congresso Nacional. Num caso muito similar ao que aconteceu com o ex-presidente Temer, onde ele foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, mas o Congresso Nacional não permitiu que ele fosse processado. Eu creio, diante do tamanho da base atual do presidente Jair Bolsonaro, que o Congresso não daria essa autorização também para que ele fosse investigado. Tem uma questão que é bem recente, que foi o encaminhamento da notícia crime por senadores ao STF. A ministra relatora Rosa Weber
Weber, fez o encaminhamento padrão, né, para que a PGR se manifeste. A PGR já se manifestou dizendo que prefere aguardar a conclusão da CPI. O que pode acontecer a partir de agora? A Rosa Weber pode determinar a abertura de inquérito? Como é que funciona essa parte protocolar a partir de agora, no caso dessa notícia-crime encaminhada pelos senadores contra o presidente por suposta prevaricação, nesse caso do contrato da Covaxin e da denúncia dos irmãos Miranda? Sim, a ministra Rosa Weber pode autorizar a condução das investigações a partir do momento que ela autorizar a condução das investigações. Isso será encaminhado ao Procurador-Geral da República, para que ele, Procurador-Geral da República, verifique se existem elementos concretos para o oferecimento de uma denúncia. Ele oferece essa denúncia e ela é encaminhada no Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional analise a possibilidade do presidente ser investigado ou não. Então, o trâmite neste momento é esse. O Ministério do Supremo autoriza, vai ao Procurador-Geral da República. Caso ele entenda que existam elementos, ele oferece a denúncia e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, mais especificamente, vota que há possibilidade ou não da manutenção desta investigação, se há possibilidade ou não do recebimento da denúncia. Sobre outras denúncias que têm acontecido na CPI da pandemia, nós temos as possíveis irregularidades no contrato da Covaxin, que não atingem apenas o presidente da República, mas também outros servidores do Ministério da Saúde. Mais recentemente ainda, ontem à noite, tem uma denúncia de suposta cobrança de propina para aquisição de vacinas por parte de um ex-servidor, agora exonerado do Ministério da Saúde. Como é que funciona o processo de investigação de pessoas que não necessariamente têm prerrogativa de foro, mas que podem responder criminalmente por conta dessas irregularidades cometidas no exercício das funções? Sim. Em relação a elas, a instauração do inquérito policial, o inquérito policial tramitará muito provavelmente na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Após a conclusão deste inquérito policial, ele será encaminhado ao Ministério Público, à Procuradoria da República do Distrito Federal, para que um dos procuradores da República analise os fatos e, caso entenda existentes elementos de autoria e materialidade, ofereça a denúncia contra essas pessoas que não são detentoras do foro por prerrogativa de função. É uma sistemática um pouco diferente da do presidente da República, porque, conforme você bem pondera, o foro por prerrogativa de função impõe alguns entraves para que o seu detentor seja processado, especialmente o presidente da República. E é necessário, nesse caso, aguardar o final das investigações da CPI da pandemia, como a PGR indicou no caso da investigação por prevaricação pedida pelos deputados contra o presidente Jair Bolsonaro, ou esse inquérito, essa investigação policial pode acontecer independente da CPI da pandemia? A bem da verdade, não há uma vinculação, não há necessidade de aguardarem o encerramento da CPI para que sejam oferecidas as denúncias, caso o Ministério Público entenda que os elementos estão presentes. Mas é importante que todos entendam, a Comissão Parlamentar de Inquérito, apesar de conduzida neste caso sobre o qual falamos por senadores, tem as prerrogativas e as possibilidades muito parecidas com as prerrogativas e as possibilidades de um inquérito policial conduzido pela polícia. Ou seja, são instrumentos jurídicos equivalentes. Diante disso, é mais razoável que aguardem o desfecho da Comissão Parlamentar de Inquérito, a partir dos elementos colhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, o Ministério Público ofereça a denúncia ou
entendendo que estes elementos não são suficientes, determine o arquivamento daqueles autos produzidos pela CPI ou, numa terceira opção, encaminhe esses autos à Polícia Federal para que a Polícia Federal complemente as provas produzidas pela CPI. Uma vez que a CPI, diferentemente dos delegados, sejam eles da Polícia Federal, sejam eles da Polícia Civil, não tem capacidade técnica suficiente na condução de atos investigatórios. Tem um viés muito mais político que jurídico. E, por vezes, as provas produzidas nessa CPI não são suficientes para que a gente tire conclusões posteriores. Acácio, mais uma pergunta e para a gente encerrar. O fato de o governo não ter pago pelas doses, ou seja, ontem, né, foi anunciado que o contrato estava sendo suspenso, isso logo depois que essas denúncias vieram a público. O fato de não ter pago pelas doses, ou seja, de não ter concretizado esse contrato, ou seja, de não ter havido a corrupção na prática, porque acabou não tendo a circulação desse dinheiro, mesmo que o governo já tenha desembolsado os recursos, né? Houve uma nota de empenho para garantir a compra dessas doses, o que não vai acontecer mais, segundo o governo. Esse fato de o Brasil não ter pago pelas doses atenua as possíveis sanções contra o governo ou contra a figura do presidente Jair Bolsonaro? A prevaricação é o que nós chamamos de crime formal. O que é um crime formal? E eu vou tentar sintetizar, porque é um conceito bastante técnico, e eu vou tentar sintetizar da forma mais didática possível. Crimes formais são aqueles onde há previsão da conduta e há previsão de um resultado. A conduta, no caso da prevaricação, é o deixar de fazer alguma coisa de acordo com a determinação legal. E o resultado na prevaricação, especificamente neste caso sobre o qual conversamos, seria a não responsabilização pelo presidente da República dos funcionários que conversaram com a Covaxin. Mas os crimes formais, como eu disse há pouco, são aqueles onde há indicação da conduta e há indicação do resultado. Contudo, para a consumação do crime formal, basta a prática da conduta. Basta que o presidente da República deixe de tomar a postura que era esperada de acordo com as determinações legais do seu cargo. Ou seja, em tese, a prevaricação já está consumada, independentemente do governo federal deixar de adquirir essas vacinas, independentemente do governo federal deixar a negociação de lado nos patamares atuais e ponto final. Repito, o crime já está consumado. É óbvio que a inocorrência de um prejuízo, mesmo que isso não seja exigido para a consumação da prevaricação, mas essa inocorrência do prejuízo pode atenuar a situação do presidente da República num eventual processamento, no eventual oferecimento de uma denúncia. Agora, para encerrar de vez, hein, Acácio, uma possível prevaricação do presidente Jair Bolsonaro é motivo suficiente para a abertura de um processo de impeachment? São circunstâncias diferentes. A prevaricação é um crime que está no artigo 319 do Código Penal, ao passo que os crimes de responsabilidade estão previstos nos artigos 84 e 85 da Constituição Federal e na Lei 1079 de 50. São tipificações diferentes, são elementos diferentes para a ocorrência da prevaricação e para a ocorrência do crime de responsabilidade. Contudo, o crime de responsabilidade tem uma maior margem, dá margem a uma maior quantidade de interpretações. A interpretação dos crimes de responsabilidade é mais subjetiva. Significa que
é possível nós entendermos que esta prevaricação do artigo 319 do Código Penal também desrespeita os artigos 84 e 85 da Constituição. Ou seja, é possível nós entendermos que a prevaricação corresponde a um dos crimes de responsabilidade e, consequentemente, pode ser determinada a abertura do processo de impeachment. Advogado Acácio Miranda, especialista em direito penal e constitucional, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos. Um bom dia e até uma próxima. Obrigado, Fernando. Obrigado, Jefferson. É sempre um prazer estar com vocês, sempre um bate-papo bastante prazeroso e construtivo. E mais prazeroso ainda é estar ao lado dos nossos queridos ouvintes. Contem sempre comigo, um grande abraço. Agora 8h48 na Tarde FM.